Os estudos não são novos, mas respondem a questões extremamente atuais e importantes. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Uma recente coluna no New York Times trouxe algumas perspectivas importantes sobre um tema bastante sensível: o gap político de gênero. O quanto homens e mulheres pensam diferentes na política. O fato é que existe um sentimento vago de que mulheres tendem politicamente mais para a esquerda, enquanto homens tendem mais para a direita, mais para o libertarianismo também. Lógico, isso não é um absoluto de forma alguma, existem muitas mulheres conservadoras, existem muitas mulheres libertárias, assim como existem homens de esquerda. Mas o que é uma mera impressão aqui no Brasil foi colocado em números em pesquisas nos Estados Unidos. Lógico, a situação aqui não deve ser exatamente igual à de lá, mas não seria absurdo assumir que temos algo bastante similar. O jornal cita uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, com quase 140 mil alunos de diversas universidades dos Estados Unidos, que identificou em 2016 que 41 das mulheres se identificavam como sendo de esquerda ou extrema esquerda, enquanto apenas 28% dos homens diziam o mesmo. Curiosamente, essa pesquisa é feita periodicamente há bastante tempo e revelou uma mudança significativa na década de 1980. Antes dessa década, os homens se identificavam mais com a esquerda e extrema esquerda, enquanto as mulheres se identificavam mais como conservadoras. No início da década de 1980, esses números se equilibraram e a partir de 1987 passaram a tendência atual, de mulheres mais à esquerda e homens mais conservadores. Esse tipo de visão é particularmente curiosa porque a psique humana é bem conhecida nessa área. Mulheres tendem a ser mais avessas ao risco, enquanto homens tendem a preferir se arriscar mais. Isso pode ser facilmente explicado pela evolução social. Um homem em uma sociedade é relativamente descartável. Se morrerem 90% dos homens de um grupo em uma guerra, os 10% restantes são plenamente capazes de gerar filhos nas mulheres e em uma geração aquele grupo recuperou a sua população original. Se, por outro lado, houver algum evento adverso que faça com que morram 90% das mulheres daquele grupo, a recuperação será muito mais lenta, vai levar muitas gerações, porque existe um limite na quantidade de filhos que uma mulher pode ter. Por esse motivo puramente biológico, com exceções apenas em casos excepcionais e em lendas, são sempre os homens que vão à guerra, nunca as mulheres. Isso indica, porém, um fator curioso. Se a tendência a não arriscar, se o interesse em permanecer coerente ao grupo é o mesmo desde sempre, por que mulheres abraçaram a esquerda e os homens abandonaram a esquerda na década de 1980? Isso só pode significar uma coisa: o que mudou não foram os homens e as mulheres, o que mudou foi a esquerda. Já apontamos essa mudança brutal em outros vídeos e fica muito claro a diferença entre o que hoje se chama de esquerda e o que era ou o que foi a esquerda originalmente. A esquerda já foram os revolucionários, aqueles que não aceitavam ordens do governo, aqueles que questionavam as coisas. Hoje, a esquerda demanda obediência ao governo, nas regras de Covid, briga com você se você não estiver usando uma máscara, não quer mais questionar nada. Foi isso que mudou. A década de 1980 pode ter marcado o fim da União Soviética e a derrota da velha esquerda marxista tradicional revolucionária. Marcou também um reposicionamento da esquerda no mundo todo, saindo de uma briga pela revolução marxista por um novo formato de relações humanas para meramente pedir distribuição de renda, mais proteções, mais amparo aos pobres e pautas desse tipo. Pautas que, em última análise, gritam segurança e, portanto, apelam às mulheres preferencialmente. Os esquerdistas podem nem ter percebido, mas desde então a esquerda deixou de ser aquela coisa incômoda ao governo, às grandes empresas e à aristocracia política e passou a ser exatamente uma ferramenta destes grupos para controlar as massas.
Hoje, a esquerda passou a ser usada pelo establishment político para evitar dissidência, em nome de uma maior segurança contra a Covid. A esquerda deixou de ser o anti-establishment para se tornar o establishment. E o curioso, até agora muito esquerdista não percebeu. Quando grandes corporações começaram a usar símbolos em arco-íris e outras coisas para favorecer pautas de esquerda, isso deveria ter dado a dica para eles. Mas as pesquisas vão além. Em outra pesquisa perguntou para homens e mulheres o que eles consideravam mais importante, a liberdade de expressão ou a proteção dos sentimentos das pessoas, o que eles chamaram de inclusividade. Aqui, novamente, temos um gap até maior, com homens favorecendo a liberdade de expressão em 61% a 39%, enquanto mulheres favorecem a proteção aos sentimentos 64% a 35%. Essa pesquisa, ao contrário da outra, não se alterou durante o tempo, desde que ela começou a ser feita nos anos 1950. Percebemos aqui um outro aspecto bastante destacado. Mulheres tendem a interagir mais com outras pessoas, enquanto homens tendem a ser mais solitários, a se preocupar mais com coisas e resolver problemas objetivamente. Para uma mulher, você deve pesar o que é dito para manter a paz e a harmonia no grupo, enquanto homens entendem que quanto mais informação circular, maior a chance de resolvermos algum problema particular. E se isso causa intriga no grupo, não tem problema. O fato é que nenhuma das duas soluções é absolutamente certa ou absolutamente errada. Vivemos em uma sociedade e certamente devemos nos preocupar com os sentimentos das demais pessoas, ou a sociedade pode degringolar muito fácil. Ao passo que silenciar o grupo em nome disso também é arriscado porque tende à estagnação e a problemas não resolvidos. Importante fazer um parênteses aqui. A visão libertária disso é que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Ninguém deve ser proibido de falar nada. Mas isso não se confunde com o peso da conveniência ou da estratégia. Ou seja, eu acho que você deve ter o direito de falar qualquer coisa que você queira, mas eu acho que você deve pensar duas vezes antes de falar certas coisas. Acho sim que tem coisas que não devem ser faladas. Não é que você seja proibido de dizer essas coisas, não é uma questão de proibir ou permitir, é uma análise de conveniência e estratégica que cabe a qualquer pessoa. Mais uma vez, isso mostra a mudança da esquerda. A esquerda foi uma grande advogada da liberdade de expressão há algum tempo atrás. Eles eram quem queriam falar contra o sistema, contra a ordem plenamente estabelecida. Vemos agora o exato contrário, com hordas de esquerdistas no Twitter e em outras redes sociais querendo silenciar o discurso dissonante, querendo proteger sentimentos das pessoas. Mais uma evidência clara da mudança de tom da esquerda na década de 1980. Mas existe ainda um último ponto interessante nessas observações do jornal New York Times. Eles mostram que esse gap político entre homens e mulheres sempre existiu, com raríssimas exceções. Como vimos, sempre no mesmo sentido. O que mudou em 1980 foi a esquerda, não o posicionamento de homens e mulheres. Mas isso não quer dizer que as mulheres nunca mudaram de opinião antes. De fato, a avaliação histórica mostra duas situações em que há registro de que as mulheres abandonaram a segurança e abraçaram posições arriscadas, mais parecidas com as posições masculinas. Foram sempre em situações de limite e o resultado foram revoluções. As mulheres francesas sempre foram muito mais conservadoras que os homens no século XVIII, até o momento que começaram a passar fome e aí se tornaram uma das principais, se não a principal força na Revolução Francesa. Foi apenas quando as mulheres abandonaram sua crença no sistema anterior que a Revolução de fato aconteceu. Da mesma forma, na Revolução Russa, em 1919, observou-se a mesma característica. As mulheres russas sempre foram, aliás, ainda são hoje em dia, muito mais conservadoras que os homens, até o momento em que a Rússia, envolvida na Primeira Guerra, ficou em estado de penúria, faltando comida e com milhares de mortes na guerra. Quando as mulheres se uniram à Revolução, aí sim que ela se tornou inevitável por lá.
As mulheres tendem à segurança, portanto tendem a crer que o sistema atual é melhor, não querem arriscar novas formas de ver o mundo, até o momento que essa posição deixa de ser a posição de maior segurança. Isso faz sentido. Se as coisas sempre funcionaram desse jeito, você continua viva, é sinal que é melhor que elas continuem assim. Mas quando manter a mesma posição indica risco, indica que as coisas não estão mais funcionando, esse é o momento em que as mulheres se tornam ainda mais radicais e aceitadoras de risco que os homens. O libertarianismo não busca revolução no sentido físico, violento. Ao contrário, nossa visão é que a sociedade tende naturalmente para um mundo libertário pela evolução da tecnologia, pela informação descentralizada e pelo dinheiro descentralizado também, pelo Bitcoin. Ainda somos uma posição que não tem apelo ao grosso da sociedade e a muitas das mulheres. Mas quando elas perceberem que a situação atual não tem salvação, prepare-se. Daí você vai saber que a mudança para o Ancapistão está definida. Esse momento não está longe. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!